Eu quero que os irmãos possam realmente meditar a respeito da importância do seu lar, do seu papel no lar, da sua família. A primeira mensagem que nós trouxemos, nós falamos que Deus construiu a família para o louvor da sua glória. E hoje de manhã foi lido um texto, que fala que Deus criou Israel para o seu louvor. E até mencionei que Israel tem falhado a respeito disso. E Deus então tem criado, formado a igreja. E como temos dito, a família é a extensão da igreja. Agora, dá trabalho não apenas constituir uma família, mas manter uma família. Dá trabalho preservar a família de modo que ela possa cumprir o seu papel, especialmente uma família crente, de levar o nome de Cristo às outras nações. O salmo que nós lemos essa noite, o Salmo 126, durante todo o mês de maio, a pergunta: a família que tem semeado? E foi dado para cada família um vasinho com sementes de uma flor. E vocês devem ter observado que dá trabalho fazer a semente germinar, crescer. Alguns tiveram trabalho de manter inclusive a semente no vaso, Aí alguns tiveram acidentes com o vaso, caiu, outros tiveram umas larvinhas comendo, Está tão bonita a florzinha dela que vai ver o bichinho lá comeu tudo. Outros nasceram, enfim. Dá trabalho, deu trabalho, e sempre dá trabalho desenvolver algo e receber aquilo que nós esperamos. A vida em família é assim. Oxalá fosse um mar de rosa, A gente canta aí: a minha família é bênção do Senhor, a gente abençoado, não está bem assim, Dá dor de cabeça, marido, esposa, filho, dá desânimo. Às vezes alguns até perguntam: Senhor, realmente a minha família é bênção do Senhor? Porque as lutas são grandes. Temos aí um adversário interessado em destruir os nossos lares. Mas nós temos que insistir em semear a palavra de Deus todos os dias, regá-la com nossos corações. Não podemos desistir facilmente. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho essa experiência. Se eu fosse Deus, eu tinha eliminado os 30 da terra. Deu trabalho? Fora. Deu trabalho? Fora. Não é só membros da família, não. Amigos, chefe, trabalho. Porque, como nós falamos, semana passada, a unanimidade diz que é um nariz longo, e o meu nariz não é muito longo. Ele é curto, e logo ele está disposto a destruir aquele que me dá trabalho. Mas se nós realmente desejamos, estivermos dispostos a colher bênçãos, nós vamos ter que trabalhar muito e regar as nossas famílias por meio das nossas orações. Agora, as tensões que acontecem no meio do lar, muitas vezes, comparações que existem entre os membros da família, às vezes até entre marido e esposa. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e a esposa, ela era gerente de um banco e o marido trabalhava conosco e ela ganhava mais do que ele. E isso causava tensão naquela época lá, 1980 e pouquinho. Imagine como que era, Competição. A esposa foi promovida, o marido foi promovido. Às vezes o marido perde o emprego, a esposa está mantendo o lar. Irmãos que estão sempre, parece que pé de guerra. Agora, uma família bem-sucedida não é aquela que vive sem problemas, mas aquelas que sabem superar os problemas. E esses problemas se superam por meio de várias coisas, entre elas a comunhão.
amor, o comprometimento, especialmente com a vontade de Deus na vida de cada membro de sua família. A disposição de jogar a toalha, de pedir perdão, reconhecer o erro, de perdoar. Criar família, então, não é algo simples como muitos imaginam. Aquele pensamento romântico de que vamos ter só dias de alegria, né? Comidinha gostosa no final de semana, passeios românticos. É algo que se dissolve nos primeiros anos do casamento. A casa estará sempre limpinha, cheirosa. Tudo no lugar. Evapora quando nascem as crianças, por exemplo. Bagunça, sala bagunçada, brinquedo, tudo trancando. E aí quando vem crise na saúde, a criança doente, a esposa doente, o marido doente, a falta de dinheiro, talvez para alguns não seja problema, talvez o problema seja o excesso de dinheiro, mas para muitas famílias que têm que ali equilibrar o orçamento e andar na corda bamba, cobrir as despesas do dia a dia, enfim, são aborrecimentos que naturalmente aparecem em qualquer família. Aquele sonho, então, de uma família perfeita, ela não existe no modelo que nós imaginamos. Mas isso significa que nós vamos desistir. Pelo contrário, devemos trabalhar. O Salmo 126, versículos 5 e 6, que nós vemos: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. O contexto do Salmo aqui é Israel saindo do exílio da Babilônia. O rei Ciro, rei da Pérsia, decretou que os cativos poderiam voltar para sua terra natal após 70 anos de cativeiro. Agora eles estavam livres para ir. Mas ao sair do exílio, eles encontraram uma Jerusalém próspera, campo fértil, a agricultura funcionando. Não. Eles tiveram que recomeçar. Os primeiros anos seriam, em particular, os mais difíceis, porque eles teriam que começar do zero, iniciar uma nova plantação, por exemplo, semear e esperar a colheita para depois poder ter comida em abundância. Aqueles primeiros anos, o primeiro ano antes da colheita, eles tiveram que maneirar, porque um pouco era para comer, o outro pouco era para semear a terra. O agricultor tem poucos grãos para iniciar a tarefa, e ele põe então o seu avental, espalha as sementes, sente lágrimas correrem dos seus olhos, talvez do trabalho difícil, árduo, mas também recordando o que passou na Babilônia. Mas ali ele orando a Deus para que aquele cultivo possa produzir comida, lembrando da esposa, dos filhos, da necessidade de levar um prato de comida para sua casa, o sacrifício que a família teria de fazer até o tempo da primeira colheita. Então eles estavam ali, e a palavra de ânimo muda quando nós lemos: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então vale a pena investir na família, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Vale a pena investir na lavoura. Vale a pena lançar a semente do Evangelho nos corações dos nossos filhos, lançar uma palavra de exortação no coração dos nossos entes queridos. Talvez o sofrimento nos leve a querer desistir, mas vale a pena todo esforço. E se for esse o caso, de semear com lágrimas,
para que você possa voltar e colher com alegria, vale a pena pagar o preço. Um filho rebelde, um marido, uma esposa que dura serviço, muitas vezes está professando Cristo, marido de coração duro, não reconhece e usa até a palavra de Deus para legitimar a sua posição. Olha aqui, ó, o marido é o cabeça do lar, então você vai me obedecer e acabou, e o filho cala a boca, ele acompanha de cabo de vassoura, de cabo de vassoura. E aí aquela esposa orando pelo marido, a mesma esposa também, eu não faço o que você pede, porque eu não sou tua escrava. E aquele conflito no lar de ambos os crentes, esquecendo que o segredo de uma família abençoada é justamente a oração. Às vezes, os pais, especialmente, estão tão preocupados em dar conforto que não tiveram na infância, que esquecem que a coisa mais importante que devem se preocupar é com o futuro eterno dos seus filhos. Eu nunca tive. Nós estávamos conversando essa semana, a Elizabeth compartilhou, eu também compartilhei a mesma experiência. O presente era só no Natal. Eu lembro que minha mãe lá levava a gente na loja japonesa, no ponto final. Aí tinha que escolher um presente só, né? Era japonesa, não lembro? Japonesa, no ponto final, descia a rua, ponto final do ônibus, ia lá, escolhe um presente. Acho que no aniversário, não sei se ganhava alguma coisa, acho que não. A única, assim, que eu lembro de festa de aniversário na infância, que eu lembro, foi uma que a minha mãe fez um bolo, num dia de semana, nós estávamos lá, ela colocou o bolo na mesa, e de repente chegou uma prima dela, chegaram em casa, minha mãe convidou os filhos para o aniversário. Na verdade, eles foram lá perguntar da filha que tinha sumido. Queria saber. A Maria, que sumiu, né? A Maria sumiu, saiu de casa, e elas achavam que ela poderia estar escondida lá em casa. Então, além de levar presente, comeram parte do bolo, né? Não tinha fartura. Mas meu filho vai ter que ter festa todo ano. Eu me preocupo, sinceramente. Me preocupo com esse negócio de ter que ter festa. Se não tem condições, não faça. Se for para ficar endividado, não fique endividado. Corta o bolinho. Aqui na igreja nós temos ainda a possibilidade de fazer um bolo no fundo e cantar parabéns com os membros da igreja. Mas a pessoa, não, eu tenho que dar para meu filho aquilo que eu não tive. Não adianta você dar uma casa confortável, roupa de marca, tênis da hora. Tudo isso é secundário, quando o mais importante é lançar a semente do evangelho no coração dos nossos filhos. Eu já contei isso, eu sempre conto, na presença da minha mãe, já contei também. Quantas vezes a minha mãe me corrompeu com um sorvete? Vamos à casa de oração, na reunião de quarta-feira, eu te pago um sorvete no caminho, na rua Fiandeira, tá? Aí, descia para a reunião de oração, meu pai nem sempre podia participar da reunião de oração. E aí ela, corrompeu no bom sentido, pagaram um sorvete para ela. E um dia nós saímos, Elizabeth, minha mãe querida, nós fomos até São Pedro, e uma senhora falou alguma coisa da minha mãe, falou de herança, né? Falou, a melhor herança já deixou para mim, que é o Evangelho. Então essa é a herança que nós temos que deixar para o filho. Se você puder deixar um patrimônio, graças a Deus, porque se você não deixar, a vida eterna é mais importante. Então, muitas vezes, eu já até ouvi pessoas dizerem assim, eu não sei o que aconteceu com o meu filho, eu dei de tudo o que ele quis. Eu fiz todas as vontades dos meus filhos, do meu filho, porque eu não queria que ele passasse o que eu passei. E agora olha só o que aconteceu. Mimado, rebelde. E eu até falei no terceiro domingo, se não me engano, né, a respeito disso. Eu vi uma matéria de uma pessoa dizendo daqueles pais que se submetem às vontades dos filhos. Os filhos fazem tudo. Filho, o que você quer comer hoje? Filhinha, o que você quer comer hoje? Eu quero panqueca. Não tem panqueca, mas eu quero panqueca. Você tem que se virar e comprar para fazer panqueca. Escolhe a roupa que vai sair. E se não for aquela roupa, mas não pode ser, está chovendo, mas eu quero essa. E essa mulher estava falando então, que esses filhos que tomam as decisões no lar,
essas crianças se tornarão os adultos egoístas do futuro. O que essa mulher falou, e que me chamou a atenção, é que justamente está sendo lançada a semente do egoísmo, do individualismo, da prepotência, achando que tudo gira em torno dela, da criança, do filho, da filha, ou às vezes, dos filhos. Então, filhos mimados serão adultos manipuladores e infelizes, disse essa mulher. Por isso devemos revolver a terra do jardim dos corações, tirar a cipéreos ásperos dos seus corações e plantar a boa semente da palavra de Deus. Agora, o que é cipéreos ásperos? É um nome científico para tiririca. É que hoje em dia bonito não fala é pecado, né? Não é pecado, não, ele é só voluntarioso. Certo? Então, dá uma nome chique para que é pecado. As crianças, elas nascem e o coração brota coisa ruim. Você não plantou, está lá no coração delas, as tiriricas estão ali. E você tem que remover aquilo ali e plantar a boa semente. Então, assim como Israel foi restaurado, devemos restaurar os relacionamentos em nossa família, lançar novas sementes para colher frutos para a glória de Deus. Estatisticamente, as famílias, segundo a sociedade, ela prega, elas estão deterioradas. Nós sabemos por que as famílias estão deterioradas, é por causa do pecado. O que me chama a atenção é quando essas famílias se dizem cristãs. Por exemplo, em cada 3 casamentos acabam em cada 3 casamentos acaba um divórcio. Isso no aspecto geral. Indiferente de qualquer profissão de fé. A pessoa faz estatística lá, quantas pessoas casaram no ano? Então, 1/3 dessas pessoas elas vão se divorciar. Mas nos últimos anos, os divórcios entre os crentes que professam a fé em Jesus, infelizmente, vem crescendo. E o estudo feito recentemente diz que cerca de 25%, ou seja, 1/4 do casamento entre os cristãos acaba em divórcio. Então, desse 1/3, vamos colocar, vou fazer a conta mais simples, né? Não sou bom em matemática, mas vou fazer uma conta. De 900 que casam, 300 vão separar, não é isso? Desses 300, 1/4 é de crente, se separou. Então, 1/4 de 300 é 75. Certo, né? Então, de cada 300 casamentos entre crentes divorciados, em cada 300 casamentos incrédulos, 75 é de crentes que se separam. E por que isso acontece? Porque simplesmente as pessoas desistiram de lutar com suas famílias. Parece que os casais cristãos estão desistindo facilmente de suas famílias. O primeiro sinal de dificuldade, cada um vai para o seu lado. E o problema aumenta quando então entra o elemento filho. Não querem lançar com lágrimas a semente. Não querem sair com lágrimas semeando. Não. Quando era solteiro era melhor. E é interessante você pesquisar, a causa do maior divórcio tem a ver com frustração que frustração que deriva da expectativa versus realidade. É muito comum agora nas redes sociais você receber um meme assim, expectativa e realidade. Hoje eu vi um assim, como meu namorado, como a minha namorada, o rapaz é motoboy, como a minha namorada imagina eu entregando o lanche. Aí ele vai lá, entrega para a moça, abraça a moça, beija a moça, né? Não é assim. Não sabe que é assim. Então é esse meme, né? Expectativa e realidade. A expectativa é uma, a realidade é outra. Você imagina uma coisa assim, no caso do motoboy, a namorada pensava que era uma coisa, né? Que rolava um romance ali entre o motoboy e a pessoa que está comprando o lanche, né? E a realidade não é essa. Mas num casal, como eu falei no início, comidinha todo fim de semana, casa limpinha,
sem problemas. A expectativa é uma coisa, a realidade de casamento e família é completamente diferente. Durante o encantamento amoroso, nós idealizamos algo que beira a perfeição. Acho que imaginamos aquilo ali como sendo, tirei a sorte grande. Mas depois de algum tempo de casado, começam a surgir os problemas que mostram a realidade de um casamento, de uma família. Muitas vezes quando você casa, a nota no início se atribui nota 10 ao parceiro, à esposa, ao marido. Isso aí durante os anos vão cair 7, 6, 5, alguns até negativo. Por quê? Porque o parceiro ideal dá lugar ao parceiro real. O filho ideal, que é aquele bonzinho que você coloca lá sentadinho, deu banho, trocou de roupa, põe sentadinho, está limpinho. Esse é o filho ideal. Mas qual é o filho real? Deu banho, põe sentadinho, 5 depois está tudo sujo. Sujou todo, tirou a roupa, já bagunçou. O filho ideal é aquele que você dá um caderno para ele pintar, e o filho real é que ele pega a caneta e pinta a parede. E a pessoa fica frustrada, não era assim que eu imaginava o casamento, mas é assim que um casamento, é assim que uma família é. E aí então começam os incômodos. O marido começa a criticar a esposa começa a ver defeitos do marido, e aquilo que não se via no tempo do namoro começa a aparecer. E aí então qual é a solução mais rápida? Separação. Cada um vai para o seu canto. E é interessante que então a infidelidade aparentemente poderia ser o primeiro motivo, na verdade, e está entre o terceiro e o quarto. E na frente está as dificuldades financeiras. E é interessante que quando um solteiro ele casa, ele fala, quando era solteiro eu tinha dinheiro. Era sozinho. Você comia só um hambúrguer, agora é 2. Você não tinha necessidade de praticar e compor a renda do lar. O outro motivo é a chamada incompatibilidade de gênios. E esse é o erro de que a ideia, a incompatibilidade de gênio, é o erro de que a outra pessoa ela pensa como nós pensamos. Ela é exatamente a sua cópia. Ela fala o que você fala, ela age como você age. Agora, muitas vezes no namoro, isso é discutido, e os gêneros parecem que são compatíveis. Por quê? Porque nós não falamos e não agimos de maneira que desagrade, para não perder o namoro, o noivado, o casamento. Então, a gente se segura. Certos hábitos você não gosta da pessoa, mas você fala, não, depois quando casar a gente muda isso aí. Você nunca conversou sobre assim. E aí então quando casa, nós não temos compatibilidade, nós somos diferentes. Por quê? Porque camuflou durante o namoro a maneira de pensar, o comportamento, e às vezes alguns até caem no erro de casar com alguém que se diz crente, que não era crente, mas começou a frequentar a igreja porque estava interessado na moça. Ou a moça começou a frequentar a igreja porque estava interessado no rapaz que era da igreja, e depois que casa, a pessoa fala, nossa, eu não vou mais para a igreja. Já casei, eu já vi casos de um rapaz que ele até batizou, casou, depois do casamento disse, a partir de hoje você não vai mais na igreja. Por quê? Porque ele camuflou o que realmente ele pensava a respeito. E o namoro é aquela fase de justamente conversar e ver as diferenças, para que quando casar não tome um susto, né? E aquela frase, você mudou, você não era assim quando namorávamos, não venha a ser dito. Porque é esse tipo de situação que leva à separação. Eu não penso igual,
eu não sou igual a ele, a gente não consegue se entender. Então, vou dizer uma coisa: numa geração de descartáveis, parece que o casamento entrou na modalidade do não gostei, jogo fora. É descartável. Só que nós precisamos lutar pelos casamentos, pelas famílias. Vale a pena. Mas como nós vemos aqui no Salmo 106, não é algo fácil. Sair lançando a semente vai levar, muitas vezes, ao choro. Especialmente no caso do casamento, quando duas pessoas se unem. Pessoas são indivíduos. Os indivíduos, como a palavra diz, né, têm pensamentos individuais. E aí, muitas vezes, surgem as tensões nessa área. Aí alguns falam: não, mas eu não casei para ter conflito, eu não casei para ficar brigando. Lógico, ninguém casa para brigar, para discutir. Mas às vezes os pontos de vista são diferentes e há necessidade de conversar sobre o assunto. Mas a possibilidade, a primeira possibilidade que os casais trabalhem bem é a separação. Não, vai pro canto, eu vou pro meu, e acham que estão resolvendo o problema desse jeito. Se você não quer ter conflito, não quer ver tensão com outra pessoa, suba para o monte mais alto, procure uma caverna e se isole lá dentro dela. Aí você não vai ter problema, você vai ter problema só com você. Agora, o ser humano não foi feito para viver isolado, lembre-se, né? Nós já estudamos em Gênesis, não é bom que o homem fique só. O homem foi feito para ter uma companhia, para ter uma família. Devemos aprender a conviver com as nossas esposas, com os nossos maridos, com os nossos filhos, com os nossos irmãos. Sabe por quê? Porque o verdadeiro inimigo não é a nossa família. O verdadeiro inimigo não é o meu marido, não é minha esposa, não é o marido, né? Não é o meu filho, não é o meu irmão. Efésios 6,12, o apóstolo Paulo, ele fala para nós quem é o verdadeiro inimigo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta é contra esses poderes e autoridades, dominadores desse mundo. É contra as forças espirituais do mal, e não contra a esposa, contra o filho, contra o marido. Então nós temos que aprender, como família, a identificar os elementos que tentam minar o relacionamento da família e nos fortalecer a fim de que a nossa família possa plena paz e comunhão entre os membros. Eu tenho que fazer minha parte, não tem que esperar o outro fazer minha parte. A hora que ele vier e reconhecer que errou, eu vou lá dar perdão para ele, eu converso com ele. Não. Lá em Neemias capítulo 4, nós conhecemos bem a história de Neemias, e é uma das histórias que eu mais gosto, quando Neemias está reconstruindo os muros de Jerusalém. Os irmãos devem conhecer a história, e tem a ver com o Salmo 126, né? Porque quando eles estão restaurando, voltando, né? No versículo 14, eles estavam ali tendo um problema de oposição à reconstrução do mundo. E Neemias, ele fica sabendo da oposição que existe com Tobias e Sanballat, que estavam se opondo e zombando e consequentemente desanimando o povo. Então Neemias chama as famílias e diz assim, então, no versículo 14: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os demais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Aí então ele separa as pessoas
a trabalhar na reconstrução do muro, alguns vigiando, outros trabalhando, com uma mão na espada, a outra na pá. O que Neemias fez foi chamar a atenção do povo. Olha, vocês têm que lutar contra esse inimigo para preservar os vossos irmãos, os vossos filhos, as vossas filhas, as vossas mulheres, a sua casa, a sua família. Então, realizar a tarefa de preservar a família para a glória de Deus é uma tarefa grande e cansativa. Não é algo assim tão simples, né? Existem pressões que produzem o desânimo. Parece que a tarefa é até que impossível de se resolver. Parece que a tarefa ela é uma luta inglória, né? Uma tarefa que parece que nunca termina. E ainda tantos fatores que lutam contra, né? E a única cura para a fadiga, o desânimo, é se concentrar nos propósitos de Deus que Ele tem para as nossas famílias. Neemias lembrou aos trabalhadores que todos possuíam uma chamada, um objetivo e a proteção de Deus. Então, se você for subjugado por uma tarefa, se você estiver cansado, desanimado, lembre-se do propósito de Deus para a sua vida, para a sua família. Não desista, não pense, não, vou separar a melhor coisa. Não é a melhor coisa. É a pior coisa. Então, quando Neemias ele animou o povo para olhar não para os problemas, mas sim para o Senhor. Porque é Deus quem possui todo o poder. Dele procede o triunfo. Nós só iremos vencer as batalhas se nós estivermos lembrando de Deus. Como é que vamos vencer uma batalha se esquecermos de Deus? Se esquecermos de Deus, provavelmente vamos entrar em desespero, lutaremos com armas erradas, agiremos de forma desastrosa, ou simplesmente vamos desistir porque deixamos de lutar. As armas que Deus nos deixou para lutar em favor da família é a fé, a esperança e o amor. São 3 armas poderosas. A fé em Deus, sabendo que Deus tem um propósito, a esperança de ver Deus abençoar a família, e o amor que a própria, quando o apóstolo Paulo fala, né, que o amor ele não vê, ele não tem inveja, não guarda ciúmes, o amor ele não está buscando disputa. Nós devemos então lançar mão dessas armas e lutar pelas famílias. Defender aquilo que Deus nos deu. Reconstruir o que o inimigo tentou arruinar. A paz da salvação, o nosso lar, é a coisa mais importante, o tesouro mais precioso que possuímos em nossas vidas. A família é o nosso maior patrimônio. E os irmãos sabem muito bem que as famílias elas estão interligadas. Não é porque eu casei que a minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos ficam só. Pelo contrário, estão ligados diretamente e afetam diretamente. Os irmãos têm orado aí há quanto tempo pelo meu irmão Jorge? Quarta-feira eu fui conversar com ele. Cortou meu coração de ver a situação que ele estava passando. Parece que está pedindo para morrer. Parece que ele deseja dele morrer. Ele desistiu da vida. Agora, eu falei para ele, eu falei assim para ele, você pode ter desistido de você, mas eu não desisti de você. A gente vai buscar um tratamento, né? E foi até mais rápido do que eu imaginava, né? Eu achei que a gente só ia conseguir isso aí no mês que vem. Mas já na quinta-feira já foi internado, foi levado para o tratamento. Devemos orar por ele. Agora é fácil, posso desistir, não. Ele é meu irmão, ele que se vire. Não é assim que funciona. Não é simplesmente dar as costas para o irmão. Ele é adulto, ele sabe o que faz. E ele que colhe as consequências dos seus atos. Não é assim. A gente não pode desistir assim dos nossos irmãos, dos nossos maridos, das nossas esposas. Nós devemos chorar pela família, orar pela família, nunca desistir
da família. Por isso, então, não desista da sua família. Talvez, meus pais não são crentes, mas não desista deles. Continue orando por eles. Eu sou crente, mas meus filhos são crentes. Continue exortando, continue orando. Interceda por eles. O meu irmão ainda não entendeu o caminho da salvação e eu não consigo conviver com ele. Lembre dele de suas orações. Peça por ele, para que Deus possa também alcançar o seu coração. Eu mencionei, né, na mensagem aqui o número de divórcios entre crentes, né? Mas não é só o marido separando da esposa que muitas vezes acontece. Muitas vezes um filho abandona o lar, não quer saber. Não, eu já sou adulto, sou dono do nariz, vou viver minha própria vida. Se afasta, se esquece, até mesmo muda de cidade, de país, porque não quer saber mais dos pais. Porque não quer ter anulação, não quer ter dor de cabeça. E a separação entre o membro da família, entre o irmão, o filho e os pais, também é algo que muitas vezes acontece. Por quê? Porque o filho não está disposto a pagar o preço de... Ele esquece, né? O filho que faz isso, ele esquece de quantos tempos o pai e a mãe ficaram acordados, quantas vezes ficaram acordados numa noite de férias, no hospital, quanto gastou de remédio, de roupa, para criar ele. E aí esse filho simplesmente, porque não quer ter problema, vai embora. E não deve ser assim, especialmente entre os crentes. O desafio de lançar sempre a semente do amor, da amizade, do perdão, da consideração, da compreensão. Eu sei que tem irmãos, por exemplo, que eles abusam da sua bondade. Mas é aquela história. Continue fazendo sua parte. Uma hora Deus vai cobrar dessa pessoa, desse irmão seu, a sua atitude. Mas tenha você em mente o seguinte: vale a pena lançar a semente. E esse texto que nós usamos no começo do mês de Gálatas 6:7, é um desafio para nós. Está na tela aí, não estou de costas. Leia todo mundo para mim, por favor. Todos juntos. Gálatas 6:7. Tudo que porém ficar. Isso. Não vos enganeis, né? De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então semeia a semente santa, para que você possa colher fruto santo. Como vimos no Salmo 126, quem sai lançando a semente entre lágrimas com juros voltará da colheita. Então a vida em família, ela é um desafio. A carne sempre nos desafiará a pagar com a mesma moeda, dar o troco, mas o melhor é o perdão. Eu, como membro da família, eu sou membro da família, eu sou como marido, como pai, como filho, como irmão. Eu tenho esses, desde então, da minha mãe, eu tenho meus irmãos, Maria Elizabeth, Pedro e Davi, meu filho. E a avó agora também, né? E a avó. São atribuições, são coisas que vêm. E uma coisa que eu digo ultimamente, passa tão rápido. A vida é tão rápida. Porque se você desistir facilmente da sua família, você vai se arrepender. Eu lembro ainda o dia que eu vim aqui pela primeira vez nessa igreja. Sentei aqui, acho que não estava o Pedro sentado. Estava meio friozinho, então eu estava com uma blusa amarela, com uma faixa azul, tênis vermelho, sabe? Novo, né? Calça meio casada, eu estava calça jeans. Gente, faz 30 e tantos anos, há 35 anos.
35 anos, 36, né? 88, 36 anos pelo menos. E passou muito rápido. Quando fosse desistir na primeira ladeira, mas morreu muito alto, está muito pesado de carregar, vai você apertar o outro. Não é assim que funciona. Então vale a pena você semear para colher. Porque se você semear coisa da carne, você vai colher só dor de cabeça. O homem que semear o egoísmo não vai colher altruísmo. O homem que semear ódio não vai colher amor. Eu espero que você e sua família possam lançar a boa semente para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém.